Boa noite para todos vocês. Primeiro, poder agradecer a oportunidade e o convite a estar aqui. Um agradecimento especial, Drayton, a você, a André Farias, a Sofia, representante do Líder Mulher, a atenção que vocês deram ao longo dessa semana e inclusive a flexibilidade com o horário, havia a minha dificuldade nas terças-feiras, então houve uma grande compreensão do Líder e do Líder Futuro para que a gente pudesse estar aqui presente. Saudar a todos os empresários, os empreendedores aqui presentes. Uma saudação a Sérgio Bivar, que é o nosso companheiro de chapa nessa jornada que começa daqui a pouco. Bem, a primeira coisa, e eu vou tentar falar um pouco aqui de princípios de gestão. Eu acho que a gente, quando chega num momento como esse, o sentimento de todo mundo, no debate eleitoral, é, em primeiro lugar, que as propostas são muito iguais. Até porque ninguém vai inventar solução mágica. A gente vai falar de mobilidade, é provável que muitas das nossas ideias sejam parecidas com as ideias que vai apresentar a Priscila, com as ideias que Silvio vão apresentar, com as ideias que os demais candidatos que não estão aqui presentes também vão apresentar. Foi assim há 4 anos atrás, e eu não tenho expectativa de que a coisa funcione diferente esse ano, não. Agora, o que a gente precisa analisar, e eu acho que esse vai ser o debate da eleição de 2016, é por que é que uns prometem e não conseguem cumprir. Por que essa distância tão grande entre o que é dito na eleição e o que é feito depois? Por que é que um programa de governo é registrado e depois quase que ignorado? Nós precisamos discutir o que vem antes. A maneira de fazer política, a maneira de governar, a maneira de decidir, a maneira de ocupar os espaços públicos. É isso que vai estar em discussão esse ano. Como governar? Essa coisa da ideia mágica, mirabolante, do salvador da pátria, isso não existe. E eu acho que a democracia brasileira, ela tem amadurecido. O povo do Recife tem amadurecido e eu tenho sentido isso ao andar nas ruas, a fazer reuniões, a me encontrar com os segmentos mais esclarecidos e com aqueles segmentos também menos esclarecidos. Quando a gente vai nos bairros, vai nas periferias, a gente vai ver aquelas pessoas que precisam do serviço público, como há um amadurecimento dentro desse processo e como as pessoas passaram a entender efetivamente o que pode fazer um prefeito e o que não pode. E efetivamente a diferença da promessa fácil para aquilo que pode trazer resultado para a sua vida. Porque é isso que vai estar em discussão esse ano. É como ter uma escola de qualidade, é como ter um posto de saúde que atenda o seu filho ou sua mãe quando ele está doente, é como ter uma manutenção da cidade adequada. É isso que as pessoas vão querer avaliar mais do que nunca, até porque há um sentimento de frustração muito grande na cidade do Recife, após o resultado não só desse pleito, como dos pleitos anteriores. Um sentimento de frustração. Se a gente puder olhar, tanto a última eleição de 2012 como a de 2008, ambas foram carregadas de uma grande frustração por parte do eleitor, quando eles compararam o que foi prometido, o que foi oferecido no período eleitoral e o que foi feito depois. A gente tem hoje... analisando e olhando para trás, há 4 anos atrás, o que o Recife pediu e o que foi vendido era uma nova política, uma nova forma de governar, uma gestão mais moderna da meritocracia, uma gestão que olhasse os resultados e que não fizesse a política do passado. Essa era a expectativa da cidade do Recife, querendo mudança após 12 anos de governo do PT, com todos os defeitos e as críticas, que eu não quero aprofundar, porque não é esse aqui o rumo do nosso debate. Mas a expectativa era aquela. Por que é que não consegue? Porque a gente continua com o mesmo formato de fazer política que leva o Brasil à atual crise e que leva a cidade do Recife no mesmo caminho. Traço, inclusive, um paralelo. As situações são muito similares. É a política pela política, ocupação de espaços por indicação partidária, para compor maioria, para tentar tirar candidatura que ameaça. Foi assim com o nosso PSDB, foi assim com o Democratas de Priscila, e foi assim nos últimos 3 anos. Tem 2 temas aqui que eu quero citar rapidamente, mas que são 2 ações extremamente importantes. A política de defesa dos animais é uma coisa que sempre carreguei desde o tempo de vereador. Prefeitura do Recife, para fazer uma engenharia e tentar fazer com que fulano, que era suplente de vereador, assumisse o mandato, convocou um para ser secretário da defesa dos animais, não tem orçamento para executar, não tem programa de castração, o hospital veterinário não foi entregue, agora o cargo comissionado, aquele monte de gente trabalhando dentro da secretaria está lá, ou seja, ocupação política, execução zero. A gente tem um problema sério de drogas na cidade do Recife, foi criada uma secretaria de drogas. Quantos centros de tratamento foram abertos para dar a atenção adequada a quem está no vício de crack e está causando o problema de violência urbana que é crescente na cidade do Recife?
o investimento não chegou na ponta. Mais uma vez, a política pela política. Ah, não, monta a secretaria, porque a gente precisa aqui agregar mais um partido. Então, isso é efetivamente a política do passado, que não nos deixa sair das boas ideias para uma execução efetiva que nos faça, de verdade, ter um Estado mais eficiente, um Estado da meritocracia, onde pessoas competentes possam ocupar os espaços corretos e onde a gente não tenha um inchaço desproposital da máquina que ocorreu a nível federal, que ocorre a nível estadual e que está extremamente aprofundado no nível municipal. Aqui só uma comparação para a gente poder ter ideia de algumas outras cidades. É sempre bom a gente ter referências. Aqui a gente tem Prefeitura de Jaboatão, que funciona hoje com 8 secretarias, 25 secretarias executivas e 3 órgãos que estão ali colocados no primeiro escalão. Você pode dizer, não, Jaboatão é uma cidade menor, uma cidade, não é a capital nossa. Vamos para Fortaleza, que é uma cidade maior do que Recife, população maior. Fortaleza trabalha hoje com 16 secretarias, 16 secretarias adjuntas, 6 subprefeituras e 9 órgãos de primeiro escalão. São Paulo, que não dá nem para a gente comparar o tamanho da cidade de São Paulo e os desafios com a cidade do Recife. São Paulo tem 27 secretarias, 27 adjuntas, 31 subsecretarias e 23 órgãos. Só lembrando que nesse padrão de governar, São Paulo hoje é governado pelo PT, que eu acho que tem uma lógica muito parecida com o que é feito aqui na cidade do Recife. Recife, 28 secretarias, a maior quantidade entre todas elas, e um impressionante número de 72 secretarias executivas. 72. Vejam a ineficiência de uma gestão para você governar com tanta gente ocupando cargo importante. Como é que você dialoga com isso tudo? Você não dialoga, você começa a dialogar para montar partido e fazer tempo de televisão. É esse formato que não nos deixa que as melhores propostas se tornem efetivamente e se concretizem e a gente consiga aplicá-las. Porque com esse formato aí de 72, podendo se chamar de secretários, ninguém vai governar, não governa o Recife, não governa São Paulo, não governa Fortaleza. Então não se rompeu com essa política do passado. No Recife ela foi aprofundada ao longo dos últimos anos. Isso aqui é um conceito que a gente quer aplicar e faz um pouco parte do programa de governo que nós apresentamos em 2012 e que será devidamente apresentado no momento correto em agosto com aquilo que a gente está colhendo no Recife que você quer, que é uma plataforma digital e real, que está nos dando a possibilidade de ir às ruas, de conversar com as pessoas. Mas isso é o conceito. Isso é o conceito para a tomada de decisões que nós vamos aplicar, se assim quiser o povo do Recife, a partir do ano que vem. Aqui você tem os 3 aspectos que nos levam a tomar uma decisão à frente de uma gestão pública. Os aspectos sociais, os aspectos ambientais e os aspectos econômicos. É muito fácil você tomar uma decisão puxando um desses 3 planos como prioridade. Aspecto econômico é importante e tal, e vamos lá, aqui vai desenvolver, vai gerar emprego, mas você precisa analisar se tem sustentação social. Você precisa analisar também se há sustentação ambiental para isso. Se a gente pegar um projeto extremamente polêmico que foi discutido nesses últimos anos aqui na cidade do Recife, não quero me aprofundar nele por conta do tempo, mas a questão do novo Recife, qual é o desafio de um projeto como aquele? É buscar essa interseção que está ali no meio desses 3 círculos. Como você fazer o projeto do ponto de vista ambiental ser sustentável? Mas para isso eu não posso pegar uma área ali, desapropriar com dinheiro municipal e dizer que vai ser um parque público. Tudo bem, do ponto de vista ambiental seria um avanço. Mas será que tem sustentação econômica? O Recife aguenta pagar essa conta? Então não há sustentação econômica para uma solução como essa. Do ponto de vista social, nós temos que considerar as comunidades do entorno, o emprego que pode ser gerado. Então o desafio é você conseguir chegar nessa interseção. De toda forma, as decisões de governo, nós vamos dividi-las todas e o nosso plano que será apresentado, como disse, a partir de agosto, ele começa dividindo todas as situações da cidade nas questões sociais, ambientais e econômicas e aí sempre buscando a interseção e o equilíbrio entre elas para que se decida considerando quem paga a conta, que é a questão econômica, as questões sociais, como as pessoas entram nisso, como a população mais carente pode se beneficiar, como a gente pode diminuir a desigualdade social em nossa cidade e a partir daí a melhoria da qualidade de vida para todos e como nós podemos considerar sempre as questões ambientais como algo prioritário, pensando no médio e longo prazo e no futuro da nossa cidade. Uma questão do ponto de vista econômico que precisa ser discutido, e eu falei um pouco agora do Novo Recife sem aprofundá-lo, são as novas fronteiras para o crescimento urbano. Perdemos mais uma vez, eu me lembro de dizer isso,
Em 2005, quando comecei a atuar como vereador da cidade, era colega de Priscila e de Silvio, e eu me lembro que já debatia a necessidade de um efetivo planejamento do crescimento urbano e imobiliário sem preconceitos para a cidade do Recife. Para onde o Recife apontou o seu crescimento nesses últimos 3 anos? Para lugar nenhum. Qual o planejamento urbano que olhou para a região do entorno da Mata do Engenho Show, a região do Ibura, de Areias, que é uma região hoje completamente abandonada, e disse, aqui eu tenho um espaço para um crescimento urbano verticalizado, porque não está adensado como a Zona Sul, nem como algumas regiões da Zona Norte, agora precisa de parceria e de investimento do setor público. Só estou dando um exemplo aqui, eu não vou aprofundar também, porque o tempo é curto, e nós vamos finalizar esse programa ainda ao longo desse próximo mês. Mas você precisa planejar a cidade, e precisa planejar o crescimento urbano. O setor empresarial, ele precisa ter confiança, e isso foi uma palavra que foi dita aqui por André, precisa ter confiança para fazer investimento numa nova região geográfica da cidade. Ninguém vai investir se não houver confiança. Mas se houver confiança de que ali vão ser feitas as intervenções corretas, quem não quer investir numa nova fronteira? Então nós precisamos otimizar a capacidade do setor imobiliário do Recife, que é um setor tradicional e forte da construção civil. Nós precisamos conciliar isso com os interesses sociais e ambientais da cidade. Então é possível crescer com sustentabilidade econômica e social, sim, mas tem que ter clareza e tem que ter coragem de enfrentar esse debate. Nós precisamos discutir a inversão do ônus do empresário. A gente está aqui no segmento de empresários. Eu vou contar um pouquinho a história, eu tenho certeza que a maioria aqui vai se identificar. Você chega hoje para regularizar um negócio na cidade do Recife, você entra num órgão, seja ele estadual ou municipal. Vai lá, vão lhe pedir os documentos que você tem que apresentar. Você apresenta os seus documentos à pessoa que lhe atende. Depois de você apresentar aqueles documentos pedidos, aí quando você vai receber a resposta, aí vão lhe dizer que faltou 2 ou 3, que não é culpa sua, mas a burocracia não lhe avisou. Você tem que buscar mais esses 2 ou 3. Aí você volta e vai buscar os 2 ou 3 documentos. Quando você entrega os 2 ou 3... aí o cidadão vai dizer, amigo, desculpe, mas a primeira licença que você trouxe aqui tinha prazo de validade de 30 dias, está vencido, vai tirar outra. Essa é a cara da burocracia brasileira. E o ônus é sempre do empreendedor, não é do Estado. O erro não é seu, o erro é do Estado. Portugal tomou uma medida, já há algum tempo, extremamente importante e modernizadora da sua economia. A inversão desse ônus. O ônus é do servidor, o ônus é do Estado. Se eu entrei num órgão municipal e eu pedi a licença para abrir o meu comércio, cabe ao Estado me dizer o que eu preciso. Eu estou com a licença concedida de forma provisória. Se estava faltando uma licença, ele vai responder administrativamente pela sua falha. E não o cidadão ser culpado pela burocracia, pela inoperância e pela incompetência do serviço público. É difícil empreender num país que é adversário de quem quer investir. Porque essa é a realidade hoje do Brasil. Então nós vamos inverter essa lógica e passar o ônus para quem deve ter, que é do Estado, nesse caso do município, para que a gente tenha parceiros dentro da gestão pública que colaborem para um formato mais ágil, mais moderno, que ajude o empreendedor, que ajude o investidor a produzir riqueza em nossa cidade, porque é isso que a gente está precisando nesse momento tão grave de crise. E a partir daí criar um ambiente de negócios para a economia criativa. O Recife tem a vocação para os serviços, a gente já tem um polo médico consolidado, nós temos o Porto Digital como uma experiência bem sucedida da década passada, que precisa ser aperfeiçoada, precisa ser modernizada, mas que precisa ser compreendida também como uma boa iniciativa. Então nós precisamos começar a deixar de ter essa coisa de governo dos amigos, né, da coisa do favor. A licença é difícil para todo mundo, mas esse grupo aqui é protegido. Nós precisamos institucionalizar a maneira como a gestão pública encara os negócios. Você não precisa conhecer alguém para poder fazer as coisas. Você tem que fazer as coisas porque você precisa ter o espaço para isso. Você precisa ser respeitado como cidadão e como empreendedor. Essa mudança de lógica no setor público, que compreenda melhor a necessidade da iniciativa privada, só traz benefícios para a sociedade como um todo, não é só para o investidor. Por isso eu fiz questão aqui de colocar apenas alguns exemplos do que a gente vai apresentar no nosso plano econômico. Plano social, eu falei um pouco aqui da questão das drogas, que está diretamente ligada à questão da segurança pública. Eu me lembro que no debate de 3 anos atrás foi apresentado um conceito de que a gestão municipal poderia resolver ou melhorar muito a questão da segurança pública, fato que não aconteceu. Se nós pegarmos os números, é evidente que ao longo desses últimos 3 anos e meio, a cidade do Recife ficou mais insegura. A coisa piorou e piorou bastante, isso em todos os índices. A gente sente, e no sentimento mesmo das pessoas, de que a coisa não avançou.
Então você precisa ter aí uma política, e no caso do município eu acho que essa é a maior responsabilidade dele, uma política específica para as drogas, porque aí estão os crimes estúpidos que terminam trazendo vítimas completamente inocentes. Normalmente eles estão ligados ao consumo, ao tráfico, principalmente do crack, e nós precisamos enfrentar isso em parceria com as comunidades terapêuticas, com as instituições do terceiro setor que já existem e já trabalham nessa área, e não tentar resolver atrás da política como foi feito agora. Nós precisamos ir para a sociedade, ir para as ONGs, ir para o terceiro setor, e aí sim buscar uma política de drogas que nos traga resultados. Saúde, é evidente que os recursos são os mesmos, ninguém vai fazer milagre. Ninguém vai ter mais recurso para a saúde do que se teve hoje. Vai se depender da receita e da economia. Agora, um sistema de gestão eficiente é básico para que a gente consiga dar melhoria a esse que é disparado o maior problema hoje, segundo dizem em todas as pesquisas os moradores da cidade do Recife. Talvez não entenda o problema da saúde quem tem plano de saúde. Quem depende do sistema público tem a noção do caos que a gente está vivendo e de como tem piorado o sistema de saúde no Recife. Em primeiro lugar, a marketagem tomou conta da responsabilidade com a saúde das pessoas. Então, o que é que você viu nas últimas eleições em Recife e em Pernambuco, tanto estaduais como municipais? Quem é candidato faz uma pesquisa, identifica que tem uma lacuna em tal bairro, promete construir ali um hospital novo. Por quê? Porque a pesquisa indicou. Então, nós ampliamos a rede com novas unidades. Mas nós não temos mais estrutura para atender aquela rede. Então é a mesma quantidade de médicos, a mesma quantidade de enfermeiros e de medicamentos. O que é que a gente fez? Nós temos hoje uma rede maior que funciona com menos eficiência do que funcionava antes. Nós precisamos trabalhar a eficiência. Nós precisamos de sistema de gestão integrado na área de saúde. Não tem lógica que nós entremos na empresa de qualquer um de vocês aqui e dando meu CPF, você sabe minha vida, se eu tenho Serasa, se eu não tenho, se eu já comprei ali, você tem meu cadastro. Como é que eu entro no sistema público de saúde e ninguém sabe quem eu sou? A cada consulta, o médico vai ter que fazer de novo as mesmas perguntas, se eu tenho diabetes, se eu tenho problema cardíaco, vai perder 30 minutos comigo quando eu só tenho aquele médico que poderiam estar atendendo outras pessoas. Então, um sistema informatizado de gestão de saúde é extremamente importante para a gente ganhar eficiência quando há limitação de recursos. Isso, outros estados que têm resultados melhores do que o nosso também já fizeram. Educação, a gente continua com uma lógica invertida. Os investimentos em educação no Brasil como um todo, eles têm partido da pirâmide de cima para baixo. Então, universidades federais com um certo grau de eficiência, escolas de referência no chamado ensino médio, segundo grau, e na base, que é onde as pessoas deveriam estar tendo o início da sua vida educacional, a gente tem um caos completo. Não diferente na cidade do Recife, que foi ultrapassado por Jaboatão e por outras cidades do estado, tendo um IDEB hoje, não mais o melhor IDEB do estado de Pernambuco. Então a gente caiu muito na nossa educação municipal. E eu ainda vejo investimentos do município em educação superior, quando na verdade o grande desafio está na base, está nos primeiros anos da vida escolar, está na parceria que nós podemos construir com as creches, que hoje é um grande problema para as famílias e para as mulheres da cidade do Recife. Agora, o Estado tem que assumir tudo? Não. Não é o Estado construir e gerir. Nós precisamos também ter a compreensão de que nós podemos fazer mais parcerias com a iniciativa privada para resolver esses velhos problemas do passado. Bem, para a gente poder concluir aí, acho que conseguimos matar os 20 minutos, faltando 1 minuto e meio para as últimas palavras. Eu acho que eu deixo uma frase aqui de Gandhi. Ele diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu tenho tentado fazer isso desde o ano de 2002, quando iniciei minha militância política, como candidato a vereador, sempre enfrentando o status quo, o status da política. Ao assumir o primeiro mandato, a gente tinha um prefeito na época do PT com um bom índice de avaliação. Priscila estava comigo ali, a gente tinha dificuldade em fazer oposição, mas enfrentei aquele momento sempre na contramão. Muita gente achava que era impossível fazer política dessa forma. Muita gente achava que era impossível fazer política disputando uma eleição como disputei há 2 anos atrás, uma eleição para deputado federal sem o apoio de um vereador, sem o apoio de um prefeito. Todo mundo acha que a campanha é uma lógica matemática. Você soma os apoios, soma os partidos, soma o tempo de televisão, soma quem tem mais dinheiro e aí vê quem ganhou.
E eu sempre achei que essa lógica era uma lógica perversa, que estava destruindo a política brasileira e estava destruindo a nossa sociedade. Está aí provado com o que aconteceu nacionalmente, que essa lógica ela não funciona. Eu acho que a gente chegou num momento onde a sociedade brasileira e a sociedade recifense está madura o suficiente para dar espaço, vez e voz àquelas pessoas que estão enfrentando esse sistema político que aí está. Não foi diferente aqui em Pernambuco e não foi fácil enfrentar esse grupo que está no poder já há algum tempo, né? Às vezes de cara aberta e às vezes até de forma solitária. Mas nunca tive medo de enfrentar e não é esse ano que vou ter. Espero poder apresentar nossas propostas ao longo dessa campanha para que o povo do Recife faça a melhor avaliação e escolha aquele que melhor pode governar essa cidade a partir do ano que vem. Muito obrigado e vamos ficar para o debate.